O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. Ele foi descoberto em 1964, uma poderosa fonte de raios-x que hoje sabemos se trata de um buraco negro orbitando ao redor de uma estrela supergigante azul, a cerca de 1/5 da distância que a Terra guarda do Sol. Este intrigante objeto, nossa porta de entrada para o estudo astrofísico dos buracos negros, acabou de ter sua massa e sua distância revisados por um novo estudo conduzido por um grupo internacional de pesquisadores. Com o resultado publicado na edição de 19 de fevereiro da revista Science, os pesquisadores liderados por James Miller Jones, do Centro Internacional para a Pesquisa de Radioastronomia na Austrália, tornaram esse sistema ainda mais interessante. Usando radioastrometria, ou seja, a medição da posição de um objeto ao longo do tempo com relação ao plano de fundo estelar a partir das ondas de rádio que ele emite, os pesquisadores puderam recalibrar a distância que ele guarda da Terra. Contrastando observações feitas em 2011 e 2016, o grupo descobriu que ele está mais longe do que antes se estimava, a cerca de 7.200 anos-luz daqui. Em consequência, os pesquisadores também constataram que a massa dele é 50% maior do que antes se presumia, atingindo respeitáveis 21 massas solares. Ou seja, o buraco negro tem 21 vezes mais massa que o nosso Sol. E tem mais, seguindo os modelos, sua taxa de rotação seria tão alta que estaria beirando a velocidade da luz. Moral da história: depois de nos revelar pela primeira vez a existência dos buracos negros, agora, com esses novos parâmetros, signo X1 desafia a nossa compreensão do processo de formação desses objetos. A julgar pela metalicidade do sistema, era de se esperar que, antes de colapsar como buraco negro, a estrela progenitora perdesse boa parte de sua massa na forma de vento estelar, sobretudo em suas fases finais de vida. O fato de ele ter 21 massas solares indica que esse processo não é tão emagrecedor para estrelas desse porte quanto antes se imaginava. Cássio, olha, bom, primeiro que eu adoro o signo X1, por razões históricas, é o primeiro objeto que os caras falaram, ué, tem alguma coisa girando ali, não sabemos bem o que é, e tem tudo para ser um buraco negro, só pode ser um buraco negro, é um buraco negro. Agora, essa coisa dele ter a massa maior, primeiro, ok, desafia os modelos aí de evolução estelar, por um lado. Por outro lado, parece muito em linha com o que a gente está detectando agora em termos de ondas gravitacionais, uns buracos negros mais parrudos do que antes se imaginava. Pelo visto é por aí mesmo, né? A gente não entendeu muito bem aí como é que se dá a perda da atmosfera estendida dessas estrelas maiores, e a gente vai precisar voltar para a prancheta nesse assunto aí, né? Exatamente. A questão desses bichos, né, são que o que a gente imagina que essas estrelas têm muita massa. Eles são muito grandes, e a partes mais externas elas estão fracamente presas ao resto, né, do sistema, né, o núcleo, as outras cascas. Em outras palavras, é uma atmosfera mesmo. Então você não tem um limite físico para fazer ali, aqui a estrela, aqui não é, né? Para essas estrelas são muito grandes, a própria gravidade superficial das estrelas é baixa. Bom, por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque como a radiação é muito grande, né, uma luminosidade muito alta, a luminosidade consegue empurrar o gás da própria estrela, então ela exatamente evapora. Nós temos o vento estelar, que para essas estrelas azuis é significativo. O Sol tem o vento solar dele, mas não é grande, né? Quando está muito alto, quando tem tempestade, nós estamos falando de 500 km por segundo. Esses bichos aí têm de 3.000 km por segundo para cima, né? Fácil, fácil. Então elas evaporam, perdem muita massa nesse sistema. É o caso de Eta Carina. Eta Carina tinha um sistema duplo, né? De acordo aí com o nosso amigo Augusto Daminelli, e tinha muito mais massa do que tem hoje, e foram perder por causa das duas, né, evaporando, perdendo massa para o sistema. Inclusive a mais massiva hoje é a segunda massiva do sistema, e tudo isso influencia na hora ao colapso final. Tanto é que espera-se, né, que pela teoria você encontre casos de estrelas que, se você olha, tem 20 massas solares, isso vai virar um buraco negro, mas consegue expelir tanta matéria para fora que quando colapsa não tem o mínimo suficiente para fazer um buraco negro e acaba como Ana Marrom. Então a gente volta aí para signo X1
que está mostrando isso, né? Mostrando que tem um lugar ali dessa teoria de eventos estelares que não é muito fácil, né? Então essa história de voltar para a prancheta é verdade. Acho que quem é sério mesmo nesse sentido nunca saiu da prancheta, porque tem muita coisa complicada de se trabalhar com essas estrelas, e ainda mais um sistema duplo. Mas aí, juntando esse cenário dos buracos negros de massa intermediária, que tinha aquele deserto, aquele cemitério que ninguém achava, e agora nós estamos achando... começamos a achar por vias de ondas gravitacionais e está chegando aí, empurrando o primeiro caso de buraco negro que a gente conhece na história, né, se aproximando desse cenário que está começando a se consolidar a partir dessas detecções de ondas gravitacionais. Agora, duas coisas me ocorrem aí. Primeiro, a questão da detonação, do colapso em buraco negro sem supernova. Esse pode ser um elemento que ajuda a explicar essas observações que a gente está vendo. E a segunda colocação que eu ia fazer é meio que para checar mesmo. Eu imagino que a modelagem do funcionamento das estrelas, enquanto elas estão na sequência principal, ou seja, aquela fase queima hidrogênio, produz hélio e tal, aquele feijão com arroz, tudo funciona muito bem. Agora, quando entra na fase gigante, tudo fica mais complicado. E acho que um exemplo bom é de Betelgeuse, que a gente viu aí, que deu uma baixada de brilho e todo mundo começou a coçar a cabeça e falou: ih, caramba, será que vai explodir? Será que é alguma coisa que a gente não imaginava? Parece que há muita incerteza sobre o comportamento dessas estrelas quando se tornam gigantes. Então, retomando a primeira parte, a coisa da detonação, do colapso sem supernova, e a segunda parte é essa aí. Exato. Essas estrelas são complicadíssimas de trabalhar, né? Mesmo na sequência principal, onde elas têm aí um comportamento de gás nobre, de equilíbrio radiativo, várias questões de equilíbrio hidrodinâmico, mas com muita matéria, com muita energia, você tem uma briga lá da luminosidade empurrando a matéria e a gravidade puxando para dentro. Quando passa da fase sequência principal, as reações atômicas são diferentes, o balanço de energia é diferente. Então, talvez realmente essa história de ter o colapso da estrela para formar um buraco negro sem a questão da supernova é alguma coisa que está sendo bastante estudada para ver se preenche esse gap. Então tem como é que chama? São as supernovas impostors, que o nosso colega, né, já veio falar aqui, o José Grohl, ele estuda esse tipo de estrelas, né, que realmente tem toda a característica de ser até uma hipernova, mas vai vomitando matéria de tal maneira que no final das contas acaba num limite, né, que há o colapso, mas sem aquele show pirotécnico de haver uma explosão de supernova. Agora a segunda parte, que eu esqueci que você estava falando. Não, você falou as duas. Era a questão da colapso sem supernova e a dificuldade de modelagem das estrelas gigantes. Porque uma coisa muito envolve magneto-hidrodinâmica. Quando eu vejo a sigla MHD, eu me apavoro nos papers porque eu sei que é complicado e é uma coisa que é feita numericamente, porque não tem solução exata. E as coisas vão de acordo com a sua limitação de máquina, né, de precisão e essas coisas todas. Mas é uma coisa que realmente é difícil de você pegar qual é a instabilidade, qual é o fator que é perdido. Então tem gente que propõe, inclusive, que esses ventos sejam porosos, então não sai um vento como se fosse um fluido contínuo, então ele sai com pedaços e isso vai arrancando também momento. Enfim, é uma coisa bem complicada de se responder. Agora, mudando um pouquinho aí o foco, o signo X1 foi o primeiro a ser buraco negro, né? Ele foi descoberto como a primeira fonte de raio-x, inclusive tirando o Sol, por um foguete, né, que foi lançado. Não tinha em 1964 condições de se fazer observação, lançar um telescópio espacial, condições tecnológicas. Então, raio-x, infravermelho, ultravioleta, faziam-se um foguete de sondagem, ele saía da atmosfera e durante algum tempo, durante o voo balístico, alguns minutos, fazia ali o mapeamento do céu todo, né, o que ele dava para pegar. E tirando o Sol, a fonte mais intensa desse voo de 64 foi o signo X1. E fizeram aí, né, toda a pesquisa, né, propuseram, isso aqui deve ser um buraco negro. Buraco negro, em 1975, essa é uma anedota bastante conhecida no meio da astrofísica de altas energias. Kip Thorne,
e o Stephen Hawking bateram uma aposta que não seria, ou se seria, um buraco negro no sistema. Curiosamente, o Stephen Hawking postou que não era, e o Kip Thorne, que é Nobel de Física 2017 por causa do trabalho com buracos negros e ondas gravitacionais, apostou que era. Até 1988, essa aposta não estava fechada ainda, estava pendente, porque o Stephen Hawking dizia muito ainda que não havia informações suficientes, uma vez que seriam dados, né, evidências indiretas, como sempre foi, né? Não tinha certeza disso acontecer. Até que em 1990 ele jogou a toalha, reconheceu que perdeu a aposta, e a aposta era uma assinatura de 4 anos de 2 revistas pornográficas, né? E aí eles decidiram que não valia a pena receber o prêmio, mas ficou marcado que ele cedeu, ele foi até o escritório do Kip Thorne e assinou lá o termo que eles tinham guardado, que ele reconhecia que tinha sido derrotado nessa.